Segundo o Censo IBGE de 2010, existem mais de 9 milhões de pessoas com perda auditiva e pelo menos 300 mil surdos no Brasil. Mesmo tendo bastante em comum, há diferenças entre deficientes auditivos e surdos. Existem diversos fatores que podem causar a surdez. Ela pode ser herdada geneticamente, por causas externas e entre outros fatores. Assim também são os diferentes tipos de perda auditiva que variam de intensidade de sons não ouvidos, que é a perda de leve a moderada, e também pode acontecer a perda de uma faixa específica de som, e como dependemos de várias frequências para ouvir uma palavra, essa perda pode prejudicar bastante o entendimento, o que muda drasticamente as chances dessas pessoas falarem conforme elas crescem. Quanto mais intensa a perda de audição, menores são as chances da criança desenvolver linguagem falada quando cresce sem intervenção. A língua de sinais era tratada como uma língua inferior e apenas após estudos na década de 60 foram constatadas como língua completa, diferentes das línguas faladas, gestuais visuais e que dão aos surdos os mesmos acessos à comunicação dos ouvintes. Mas só foi reconhecida como tal no Brasil na década de 90. A Libras, por exemplo, não é uma transposição do português só que soletrada. Ao contrário disso, ela é uma língua completa, com símbolos que podem ou não parecer com gestos reais, tanto que possui sotaques e é diferente da língua gestual portuguesa. A língua de sinais possui uma escrita própria que se chama escrita de sinais ou em inglês Sign Writing. No Brasil, a Libras virou uma língua oficial apenas em 2002, e a falta de educação pode trazer um prejuízo enorme, pois não aprender Libras pode atrapalhar o desenvolvimento da criança surda, já que ela é obrigada a se comunicar com um meio que não é sua linguagem natural, e elas perdem o uso da linguagem na idade crítica. Essas faltas de estímulo de linguagem para as pessoas surdas é conhecida como privação da língua. 3 de cada 1000 crianças são surdas ou têm perda de audição. Imagine quantas crianças surdas estão sendo privadas. O cérebro não tem preferência por língua, desde que tenha uma base linguística forte, como é o caso do vídeo do canal Diário da Fiorella, filha de pais surdos, onde seus pais a ensinaram desde bebê a linguagem de sinais. Isso é língua de sinais. Quem foi educado com o português como a primeira língua, mas depois teve perda auditiva, pode ler tranquilamente. Mas quem foi educado com a língua de sinais como a primeira língua e não aprendeu português, não só não entende o que falamos, como não entende o que escrevemos. Quando lemos, estamos lendo a língua portuguesa, e para quem aprendeu Libras como a primeira língua, mas não aprendeu português, seria o equivalente a ler ou escrever em japonês sem falar a língua. É assim, nesse mundo que os surdos se sentem sem intérpretes. Sem interpretação, e mesmo com uma sentença usando Libras, é o equivalente a pegar uma sentença em inglês ou alemão e traduzir literalmente cada palavra sem se preocupar com as ordens dela ou com expressões. Declamar um poema em linguagem de sinais é uma coisa completamente diferente da língua falada, já que envolve muito mais que só as palavras. Até os aparelhos de audição têm aceitamentos e resultados bem variáveis. Quanto mais tarde o implante é colocado, pior é o resultado, já que a porção do cérebro que os ouvintes usam para a audição não foi estimulada e usada durante o período crítico onde se desenvolveria. A falta que a audição faz muitas vezes depende muito mais das condições que nós impomos. Não é a surdez que compromete o desenvolvimento de alguém, mas sim as limitações que nós mantemos pela falta de acessibilidade. Reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levar.
Só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem forte do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, e Falcão são um tom de pesadão. Sou pesadão, pesadão, dão. Sou pesadão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão. Se o deles é chique, não se é pau a pique, que não mata o pique, fortalece a equipe. O som do repique, peço que amplifique. Toca da Rocinha, chega em Moçambique. Sabe as palavras na sua companhia, muito espaço, passo no seu caminho, atitude, papo, rap, pesadão, dialeto, repique, como raio que giza, como imperatriz, amizades e nome do céu. Esse Falcão são um tom de pesadão.